O senador Carlos Viana, durante a sabatina do advogado de Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se sobre dois conceitos que tinham sido mencionados pelo então candidato em sua apresentação: legislação consolidada e credibilidade do judiciário ao respeito às leis. O senador afirmou: Dr. Zanin, legislação consolidada no Brasil hoje e nada são a mesma coisa. Viana apontou que dentro do Supremo, Zanin pode ter a oportunidade de ajudar a reconstruir a credibilidade do judiciário. O senador afirmou que eventos recentes colocaram em dúvida o equilíbrio entre os poderes e trouxe exemplos. Carlos Viana relatou que após o 8 de janeiro, foi, juntamente com defensores públicos da União, ver o que estava ocorrendo nas prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador disse: constatamos situações que nem em estado de sítio nós poderíamos viver. Crianças, grávidas, idosos, detidos dentro de uma quadra da Polícia Federal, a mando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador acrescentou: uma outra questão, os juízes da audiência de custódia, uma legislação consolidada, não tinham o direito de liberar as pessoas que não tivessem antecedentes. Os juízes eram obrigados apenas a qualificar e determinar a prisão da pessoa. O senador relatou que 750 pessoas foram liberadas de madrugada e questionou: que legislação consolidada é essa que nós temos? Que credibilidade do judiciário restou depois disso tudo? Carlos Viana afirmou: o que a gente observa é que as prerrogativas de cada poder estão completamente esgarçadas. A questão dos chamados freios e contrapesos não existe mais. O senador disse: essa questão da credibilidade do judiciário passa decisivamente por nós redefinirmos os limites entre parlamento, legislativo, judiciário e executivo. O senador mencionou as decisões monocráticas, apontando que muitas são dadas por vaidade. Ele disse: sobre a questão dessas decisões monocráticas, tenho defendido aqui no Senado com o presidente. Nós temos que pôr fim a isso. Não é possível que coloque todo um parlamento de joelhos. Não é possível isso. O senador também falou sobre as propostas de instituir mandatos para os ministros do Supremo, apontando que isso possibilitaria a mudança de posicionamento na Corte. Ele apontou: hoje, um dos grandes problemas do Brasil chama-se insegurança jurídica. Há pouco tempo, aquela questão da coisa julgada pode se reabrir a qualquer tempo. Qual é o investidor no Brasil que vai olhar para um país onde você tem um Superior Tribunal de Justiça que toma uma decisão e um Supremo Tribunal Federal que diz: não, aquela decisão não é final, nós podemos reabrir a decisão? Insegurança jurídica vai diretamente com relação à credibilidade do judiciário, que hoje, ao meu ver, é muito questionável e que o senhor, estando lá, terá de vivenciar. Carlos Viana questionou o candidato sobre a liberdade religiosa, que vem sendo restringida, apesar de ser expressamente protegida pela Constituição. O senador lembrou: o Supremo não tem que decidir no lugar dos parlamentares. Viana acrescentou: está na hora de todos nós termos esse equilíbrio de rediscutir os eventos que se passaram no Brasil para a gente poder ter uma república novamente equilibrada, porque eu repito aqui, legislação consolidada e nada no Brasil hoje é a mesma coisa. A gente vota aqui, a Câmara vota, quando é daí a pouco uma decisão monocrática derruba tudo aquilo que nós discutimos em nome da população. Viana concluiu dizendo: esses eventos que eu vi aqui em Brasília, com aquela quadra cheia de gente presa lá, fora da lei, fora da Constituição,
Eu tenho certeza de que vários ministros do Supremo eram contra o que estava acontecendo, mas não tiveram coragem de enfrentar um colega porque não sabiam o que fazer num momento tão distinto. Mas é um absurdo nós estarmos num estado de sítio promovido por um ministro do Supremo Tribunal Federal que poderá ser seu colega. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 23 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu quero começar aqui meu posicionamento por dois conceitos que o senhor citou durante a sua fala na sabatina. Primeiro, legislação consolidada. Segundo, credibilidade do judiciário é o respeito às leis. Tozanin, legislação consolidada no Brasil hoje e nada é a mesma coisa. A questão da credibilidade do judiciário, talvez o senhor possa ajudar, se passar, a reconstruir. Porque eu vou citar para o senhor alguns eventos recentes que colocaram em dúvida o nosso sistema de equilíbrio entre os poderes e que nós precisamos ter hoje o equilíbrio e a responsabilidade de discutir. Pouco depois do 8 de janeiro, eu vim para Brasília para acompanhar o que estava acontecendo. Eu, juntamente com os defensores públicos da União, constatamos situações que nem em estado de sítio nós poderíamos viver. Crianças, grávidas, idosos detidos dentro de uma quadra da Polícia Federal a mando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão, os juízes de audiência de custódia, uma legislação consolidada, não tinham o direito de liberar as pessoas que não tivessem antecedentes. Os juízes eram obrigados apenas a qualificar e determinar a prisão da pessoa. Naquele dia que vim a Brasília, às 6 horas da tarde, a Defensoria Pública da União entrou com um requerimento no Supremo de informações e na madrugada do dia seguinte, 2h30 da manhã, 750 pessoas foram liberadas no escuro. Crianças, grávidas, idosos. Que legislação consolidada é essa que nós temos? Que credibilidade do judiciário restou depois disso tudo? A Constituição de 88 deixou muitos vácuos. Primeiro, porque ela foi feita pensando lá no passado. Segundo, porque ninguém imaginaria que esses eventos que nós vivemos no ano passado se tornariam um dia reais, porque a sociedade muda em todo o seu contexto. Mas o que a gente observa é que as prerrogativas de cada poder, elas estão completamente esgarçadas. A questão dos chamados freios e contrapesos não existem mais. Quando os juízes, no passado, ainda tinham o discernimento de quando não terem uma resposta, questionarem o parlamento, nós tivemos um equilíbrio, mas hoje nós não temos mais. Hoje nós temos decisões monocráticas
que são colocadas no Brasil, por vaidade, muitas vezes, de um ministro, desculpe a minha colocação, e o parlamento é obrigado a cumprir. O senhor veja bem, por exemplo, a CPI do Covid, uma decisão monocrática, desnecessária, porque o Pleno do Supremo poderia muito bem ter votado uma decisão, teria que ser respeitado. 81 senadores tiveram que se colocar diante de uma CPI decidida por um ministro, num ato, na minha visão, totalmente vaidoso. Essa questão da credibilidade do judiciário passa decisivamente por nós redefinirmos os limites entre parlamento, legislativo, judiciário e o executivo. São pontos que eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse assunto. A questão dessas decisões monocráticas. Tenho defendido aqui no Senado com o presidente, nós temos que pôr fim a isso. Não é possível que coloque todo um parlamento de joelhos, não é possível isso. Qual é a sua opinião sobre decisões monocráticas, ministro Zanin? Já vou chamá-la assim, porque, pelo que vi aqui... Então, qual a sua posição? Nós queremos, eu defendo que o parlamento coloque fim a decisões monocráticas, num reequilíbrio bom para o país e para o equilíbrio da República, que não está acontecendo. Minha segunda pergunta ao senhor: mandato para os ministros do Supremo. O atual presidente da Casa, inclusive, assumiu em mandato, em campanha, que nós colocaríamos, discutiríamos aqui mandato para os ministros. O senhor, naturalmente, como os demais que estão lá, não seriam atingidos. Mas, futuramente, o senhor concorda com essa possibilidade de nós termos um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, é uma boa resposta à sociedade hoje, para que a gente possa dar à Corte a capacidade até de mudar seus posicionamentos de uma maneira diferente do que está hoje. Porque hoje um dos grandes problemas do Brasil chama-se insegurança jurídica. Há pouco tempo, aquela questão da coisa julgada pode se reabrir a qualquer tempo. Qual é o investidor no Brasil que vai olhar para um país onde você tem um Superior Tribunal de Justiça que toma uma decisão e um Supremo Tribunal Federal que diz não, aquela decisão não é final, nós podemos reabrir a decisão? Insegurança jurídica vai diretamente com relação à credibilidade do judiciário, que hoje, a meu ver, é muito questionável e que o senhor, estando lá, terá de vivenciar. Minha segunda pergunta é essa. Minha terceira, e aqui colocação para o senhor, sobre liberdade de opinião e liberdade religiosa. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa muito querida, que é o pastor André Valadão, mora nos Estados Unidos. Prega o que acredita que está na Bíblia, que é a função dele como pastor. E, de repente, está sendo atacado de uma maneira absurda por discurso de homofobia, o que for, e ameaçado por Ministério Público. Todo mundo quer dar discurso em cima disso, sendo que a Constituição garante liberdade religiosa de discurso entre nós. E aqui o próprio Supremo tem uma modulação que diz que o discurso religioso não pode ser criminalizado, porque ele é livre, como a Constituição. Aqui eu faço uma colocação de pedir ao senhor que assuma um compromisso de que a gente possa garantir essa liberdade religiosa e liberdade de opinião em relação a esse assunto para os cristãos brasileiros, católicos. Hoje, um padre, um pastor, um presbítero, quem quer que seja, se fizer um discurso com base no livro de Romanos, pode ser, daqui a pouco, processado. Preso não, porque eu não acredito que nenhuma autoridade iria cometer um abuso desse, mas pode ser processado, ganha repercussão na imprensa, aquilo que já está decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, com essas minhas colocações, senhor Zanin, o senhor que é jovem ainda, né, a reconstrução do judiciário e da boa relação com o parlamento, onde não houver clareza na Constituição, devolver ao parlamento um questionamento. O senhor concorda com isso? Não tem clareza na Constituição, o Supremo não tem que decidir no lugar dos parlamentares, tem que devolver para nós. Ainda que a Constituição diga que o parlamento, o judiciário tem que responder, isso não está correto quando a gente fala em freios e contrapesos. Está na hora de todos nós termos esse equilíbrio de rediscutir os eventos que se passaram no Brasil para a gente poder ter uma república novamente equilibrada. Porque, eu repito aqui, legislação consolidada e nada no Brasil hoje é a mesma coisa.
A gente vota aqui, a Câmara vota, quando é daí a pouco uma decisão monocrática, derruba tudo aquilo que nós discutimos em nome da população. Portanto, gostaria que o senhor nos falasse sobre isso, o senhor tivesse a liberdade de nos falar sobre essa reconstrução da credibilidade do judiciário, a manutenção e defesa do discurso de liberdade de opinião e religiosa em nosso país. E, para encerrar, esses eventos que eu vi aqui em Brasília, com aquela quadra cheia de gente presa lá, fora da lei, da Constituição, eu tenho certeza que vários ministros do Supremo eram contra o que estava acontecendo, mas não tiveram coragem de enfrentar um colega, porque não sabiam o que fazer num momento tão distinto. Mas é um absurdo nós estamos num estado de sítio promovido por um ministro do Supremo Tribunal Federal que poderá ser seu colega. Eu gostaria que o senhor comentasse, fizesse esse compromisso conosco, com toda a população cristã brasileira, da liberdade religiosa, dessa modulação que está lá, em que todo discurso religioso não pode ser criminalizado como homofobia. Isso para nós, doutor Zanin, é a sobrevivência do respeito e do equilíbrio em toda a nossa sociedade. Muito obrigado.